Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aqui hoje reunidos nesse dia 28 de março de 2024 para realizar a banca de defesa de mestrado da minha orientanda Lígia de Medeiros Nogueira, que hoje vai defender o trabalho intitulado Três Passeios pelos Bosques de Hogwarts, os Contos de Biddlebardo e a Teia da Metaficção. Gostaria de agradecer aos membros da banca que muito gentilmente aceitaram participar desse momento, né, em especial a professora Fernanda Silvestre da UFO, professor Stefano, que atualmente faz pós-doutorado aqui na Unesp em Araraquara, e agradeço muito, Fernanda e Stefano, por estarem aqui conosco novamente, já estiveram na qualificação, agora têm a oportunidade de ver como que o trabalho foi finalizado, né, na defesa, a partir das sugestões que vocês fizeram na qualificação. Então, agradeço muito a presença de vocês e já passo a palavra imediatamente à professora Fernanda para fazer suas considerações. Obrigada, Cido, pelo convite, né? Eu que agradeço a oportunidade de participar dessa defesa, né? Já tinha participado da qualificação, e é sempre muito bom, porque, né, quando a gente participa da qualificação, a gente vê o desenvolvimento do trabalho, né? A gente consegue perceber o que o trabalho evoluiu, né? O que o aluno evoluiu. Então, é sempre muito interessante quando a gente tem esse parâmetro, né, do que era e do que, né, é o produto desse tempo todo, né, em cima, se debruçando aí, né, em cima de teorias, de leituras, né, e tudo mais. Então, agradeço por isso, né, vou fazer algumas considerações, já adianto que gostei muito do trabalho, é um trabalho, assim, muito bem escrito, né, Lídia, um trabalho que é claro, eu adoro ler trabalhos que são objetivos, que não ficam dando voltas e voltas e voltas, porque geralmente quando eles ficam dando voltas e voltas é porque, né, a pessoa não soube se expressar, né, e tudo mais, e seu trabalho é muito organizado, é muito bem escrito, né, então já te parabenizo por isso, né, é claro que eu achei umas 2, 3 coisinhas, né, um pouquinho mais, que passa, uma repetição, uma coisinha que ficou, né, até marquei tudo no seu texto, mas o seu trabalho está muito bem escrito, é coisinha assim, boba que passa, né. Ah, eu esqueci, eu preciso abrir aqui, espera só um minutinho que eu quero abrir a sua tese aqui, que eu tinha esquecido, a sua dissertação, desculpa. Para eu seguir, pronto. Ok, já abri aqui. E, ai, deixa eu desconectar também meu WhatsApp aqui, senão a gente vai ficar escutando esse barulhinho chato toda hora. Só um minutinho. Ok. Agora sim. Então, vou começar, né, fazendo algumas considerações, mais uma conversa, né, para a gente ter. Em homenagem ao seu Harry Potter, eu estou com uma caneca, tomando o meu chá. Ai, ai. Em homenagem à sua defesa, viu, Lígia? Então, vamos lá. Ao que interessa agora, né, Lígia? Bom, então eu fui passando assim, primeiro acho que eu acho o título super criativo, acho que eu já tinha, né, te falado isso, muito legal isso, né, dos três passeios pelos bosques de Hogwarts, né, dessa substituição que você fez, né, do bosques da ficção, né, então achei muito legal. Gosto desses títulos, né, criativos, que as pessoas fazem, né, eu fico buscando título criativo, eu acho que eu não sou tão criativa assim. Mas eu gosto, né? Na minha dissertação também eu fiquei buscando alguma coisa que fosse assim. Então, acho interessante porque é uma forma também de chamar a atenção, né, das pessoas que vão ler o seu texto, né? E aí eu fui capítulo a capítulo e, assim, já queria te falar de antemão que eu vi que muitas coisas que nós te apontamos, né, tanto eu quanto o Stefano na qualificação, você aproveitou, né? Você foi atrás, você colocou, então vejo um crescimento no seu trabalho muito grande, né? Não só por isso, porque não adianta a gente indicar as coisas, porque você pode aproveitar e escrever mal e aproveitar mal, né? Então, é mérito seu ter, né, aproveitado as sugestões e conseguido desenvolver de fato, né, em cima daquilo que foi te sugerido. Lá no capítulo 1, né, no contexto de publicação, você, né,
coloca alguns subtópicos, né? Então, o universo da HP, os conceitos teóricos, né? Da cultura da convergência. Eu gostei muito dessas discussões que você fez, né? Do Jenkins. É muito interessante você trazer, né? Algo para a literatura que não está tão batido, né? Algo que não que é mais inédito, né? Vamos dizer assim, né? Não é que ninguém use, mas assim, você trouxe uma coisa que não está trabalhada, né, muito pelas pessoas, então gosto quando você traz, né, esses teóricos, né, a questão do hipertexto também que você ampliou, inclusive você conseguiu achar umas coisas do Coover, né, sobre hipertexto e tudo mais, que eram questões mais teóricas, né, e não literárias dele, né, enfim, e fazer essa aplicação, né, da cultura da convergência, então achei que esse capítulo ficou bastante interessante também, né? Você depois discute, como você fala, achei bem organizado, né? O capítulo 2 é o estudo da metaficção, né? E você se pauta em Linda Hutton e Patricia Waugh, e acho muito interessante também, né? Você traz genética, Compagnon, né? Humberto Eco, e aí você vai trazer, né, aquelas técnicas metaficcionais, como você diz, né, como a paródia, Chinese Box, né, Mizanabi, o intertexto, né, enfim, e outros tantos aqui que eu não vou ficar, né, retomando. Aí você vai finalmente para o seu capítulo 3, né, que eu estava louca para ler, e toda hora você fica prometendo, não, isso eu vou tratar lá, isso eu vou tratar lá, e eu esperando, né, na expectativa. Teve hora que eu falei assim, gente, nossa, ela quer amarrar tanto. Eu falei, será que precisava de tudo isso? Mas você quer deixar bem amarradinho, olha, não me pergunte isso nesse momento, porque tá para lá frente, né, não me cobre isso nesse momento, porque você vai encontrar mais adiante, né, enfim. Então, gostei de ver também esse capítulo 3, né, em que você vai abordar essa questão, né, do leitor, né, da literatura, né, e você vai utilizar Baudelaire, Piglia, né, Cosson, enfim, muitos aí. Então, quanto ao capítulo 1, né, eu acho um capítulo bem escrito e eu achei interessante você falar desse contexto de Harry Potter, né, porque como você vai depois falar dos spin-offs, né, e achei muito pertinente você dar essa característica de spin-off, né, que a gente ouve muito falar mais nas séries, né, e tudo mais, porque como você tem que puxar as coisas da história do Harry Potter, uma pessoa que não, eu acho meio impossível que ninguém tenha lido Harry Potter, mas tem, né, deve ter. Então, aqueles que não leram, né, e não conhecem esse universo, para que eles possam ter uma noção do que é esse universo. E aí você é bem minuciosa, né, sem ser cansativa. Eu acho que esse capítulo era necessário mesmo, né. Não é um capítulo, eu vou encher linguiça com isso, porque tem trabalhos que é desnecessário você ficar falando excessivamente sobre uma determinada obra e já dá para você ir direto para uma análise e tudo mais. Mas no seu caso, eu acho que você tinha que falar, né, isso. A questão também de você tratar aqui, né, o hipertexto, né, que era uma coisa que eu tinha te pedido, né, que falei, olha, acho que tá pouco, né, não tem uma definição, e aí você foi atrás, eu acho que Murray, que fala, não sei como é que pronuncia, enfim, se é Murray, enfim. Murray, ok. Você já trazia, né, se eu não estou enganada, né, e daí você acrescenta, então, o cover, e aí você trabalha também com essa importância do leitor, né, e o desejo desse leitor de participar da história, né, principalmente lá no, gostei muito do seu primeiro e segundo parágrafo da página 35, né, que você vai falar sobre essa questão, né, depois você usa Manuel Castells na página 35 para falar sobre o hipertexto, né, que está em nós, né, que o tempo todo nós conectamos com coisas, né, conectamos o presente, conectamos o passado, né, e de modo aleatório, né, e isso mostra um pouco também esse trabalho do leitor, né, esse percurso de resgate, né, e tudo mais, então eu gosto muito dessa parte do seu texto, né, esses parágrafos aí da página 35, que eu te apontei, né, deixa eu só ver uma coisinha aqui chegar nele. Só um minutinho. Eu não estou enxergando vocês, porque eu estou aqui, qualquer coisa, vocês me falem.
porque eu abri esses, né? Então, é lá onde você fala... Deixa eu ver se é na página... Aqui, né, onde você coloca, né, os formatos lineares como romances, peças de teatro, história de ficção, têm se tornado mais multiformes e participativos, o que significa que essas obras de formato tradicional, né, e aqui usamos esse adjetivo em oposição ao formato eletrônico, né, de alguns hipertextos, têm demandado mais os leitores, né, mais precisamente de sua capacidade de correlacionar referências cruzadas, né. Então, a gente vê que é cada vez mais mesmo... uma necessidade, né, que se tem desse leitor coautor, né, que você chega a tocar até nesse termo uma vez, né, eu uso muito leitor coautor, mas eu vi que você coloca, eu acho que, se eu não me engano, uma vez só, né, que você vai falar sobre isso, né, mas é isso mesmo, né, a questão desse leitor coautor, né, aí você vai trazendo alguns exemplos, né, compara com Matrix, né, e, enfim. Então, eu gosto, né, de ver no seu texto essa discussão, que eu acho importante, né, porque essa questão do spin-off também depende muito, né, do leitor e dos resgates, da questão intertextual, então eu acho que você foi, assim, bastante perspicaz quando você, né, tratou sobre essas questões, né. Eu acho que, assim, a grande contribuição do seu trabalho também são essas informações novas que você está trazendo sobre mídia, livro e leitor, que isso é inovador, né? Pelo menos eu ainda não tinha lido nenhum trabalho, assim, nesse sentido, né? Com essa percepção, né, passada para a literatura, de algo que é mais de uma mídia visual do que, né, de uma mídia escrita. Então, acho que você traz uma contribuição, embora seja um mestrado, né, você já traz uma contribuição, uma questão inédita para o seu trabalho, e eu, assim, te elogio por isso, né, acho que isso é bastante, né, interessante, né. Lá no seu capítulo depois, no item, acho que 3, né, desse capítulo, quando você fala da alquimia de J.K. Rowling, né, na página 43, desculpa, 42, você vai falar de intertexto, né, e aí eu gostei porque eu acho que você também ampliou isso, né, você deixa mais claro essa aproximação que faz entre a hipertextualidade, né, na perspectiva da sua teórica, né, Murray, né, que você falou, e a intertextualidade na visão do Compagnon e Rifater. Então, eu achei legal também essa comparação que você fez, né, entre essa percepção, essa diferença, né, que você usa. E depois, lembrei aqui, a página que você fala sobre a questão do coautor, né, mais para baixo, e eu tinha até, quando eu li você falando do leitor, na página 45, na página 46, né, eu me falei, nossa, ela podia até ter usado o termo coautor, e daí mais para baixo eu vi que você usou, né, depois uma única vez, mas você usou. E essa coisa de quebra-cabeça, né, de juntar as coisas, então isso é muito interessante, né, esse spin-off, né, que você vai juntando, né, isso em um todo, né, um universo ficcional, que, como você chama de único, mas também múltiplo, né, porque você tem um todo, mas dentro desse todo há uma multiplicidade, né, então é como realmente a gente montar esse quebra-cabeça, né, como se a gente fosse juntando realmente essas peças, né. E depois, lá no capítulo 2, né, você vai falar, achei muito interessante você trazer, eu acho que na época não estava aprofundado isso, mas as narrativas narcísicas, né, baseado lá no livro da Linda Hutcheon, né, e aqui eu tenho uma coisa para te falar. Você categorizou, né, colocou lá narcisismo, manifesto diegético, né, manifesto linguístico, manifesto dissimulado diegético e dissimulado linguístico, né? São os 4 tipos que você colocou, e eu achei muito interessante você fazer essa divisão, né? E acho que casou bem. Eu só achei uma coisa que eu queria te perguntar. Você não acha que talvez ficasse melhor você colocar narcisismo diegético manifesto, o manifesto e o dissimulado lá no fim, porque é tudo que é manifesto e tudo que é dissimulado, então eu achei que ficou meio cortado. Eu acho que talvez esse termo fique mais bem aproveitado se você chamar de narcisismo diegético, manifesto, narcisismo linguístico, manifesto, narcisismo dissimulado, diegético, sabe? Ou diegético, manifesto. Jogar o manifesto lá atrás, sabe? Porque ele vai estar manifesto ou
dissimulado, mas todo o termo anterior, não sei, é uma coisa para pensar também, é uma sugestão, é algo que me veio na cabeça, falei, nossa, mas parece que ficaria melhor assim, se fosse dessa forma, por exemplo, você fala assim, vamos ver uma coisa, é uma magia manifesta, sabe? Você usa o todo para depois falar que aquilo tudo é manifesto ou que aquilo tudo está dissimulado, né? Então, não sei. Queria que você me falasse um pouco disso, não precisa me dar uma resposta, ou se você pensou, ou se você fez isso mais em função da tradução, foi uma coisa que, né, enfim. Não, na verdade foi a tradução mesmo. Como eu não tinha encontrado esses termos fora do inglês, assim, até pesquisando, não encontrei alguém que usasse esses termos em português, eu pensei, vou ter que fazer uma tradução. E aí eu quis deixar a tradução mais próxima possível do original, porque eu pensei, talvez, se em algum momento a pessoa, pela primeira vez, está entrando em contato com esses termos em português pelo meu texto, fico mais próximo do original possível. Então, por isso que eu não fiz essa inversão, por medo de que talvez a minha inversão de alguma maneira mudasse o sentido original delas, mas eu realmente não pensei assim que ficaria bem melhor realmente se eu jogasse para outro lado. Eu acabei fazendo uma tradução mais literal para manter o máximo sentido que a Han tinha dado. Eu acho que talvez na tradução, mas isso é uma questão mesmo de estilo, mas eu acho que talvez. Desculpa, gente, estou ficando. Me deu uma rouca aqui. Na tradução, pudesse ser assim, talvez se você ficar com medo de a pessoa não, né, faz uma notinha de rodapé, mas eu acho que ficaria até mais bonitinho se fosse assim, mas isso é, né, uma firula, mas enfim, é só para te falar que eu acho que talvez pudesse, assim, soar melhor, sabe? A hora que eu li, parece que foi algo que me incomodou. Mas, enfim, é uma bobagem, né, diante do seu trabalho, que está muito bom, tá? E acho que se você optar por mudar, se for o caso, é muito simples de você fazer isso também, né? Não vai te dar trabalho, nem reescrita, nem nada, né? Você joga lá, vê onde está o termo e pronto, né? Faz as alterações. Depois. Opa, fechei meu microfone, né? Na página 54, né? Era uma coisa que eu tinha te falado na qualificação, que você esclareceu bem aquela questão da narrativa do Dumbledore, né, ser paralela e não secundária, né, lembra que ficou uma coisinha tal, e eu acho que você discutiu super bem, então também quero te, né, parabenizar e falar que acho que ficou muito bem explicado, dá para a gente entender, né, você pôs riqueza de detalhes ali, para a gente entender o que você estava, né, separando, né, de não ser, ser paralelo e não uma narrativa secundária, né. Também achei legal você aproveitar, e que aparece muito no próprio livro, da comparação que você faz, né, com a mulher do tenente francês, né, porque eu acho que isso deixou até mais claro, né, então dá para a gente ir vendo alguns exemplos, né, como é que a teoria é aplicada em si, né, na prática. Então, acho que isso também foi legal no seu texto, né, lá na página 56, deixa eu ver se é isso aqui, opa, vou voltar um pouquinho aqui. Naquele parágrafo, né, que você diz assim, portanto, assim como Saren, a mulher do tenente francês, esses bruxos manipularam sua realidade de maneira a transformar uma ficção em verdade em proveito próprio, né, destacaram-se como aqueles que supostamente sabem uma verdade profunda, né, mas no caso de Rowling não se trata apenas disso. A sensação de espelhamento e de abismo é profunda. Temos um grupo de bruxos que são parte de um universo ficcional tratado na coletânea como real, que deturpam um texto ficcional, tratando como ficção na coletânea, e são discutidos por uma das personagens desse mesmo universo em um texto enquadrado em um gênero de não ficção, que tenta evidenciar o quanto a narrativa desses bruxos não é embasada de maneira alguma pelo conto de Biro. Né? Humberto Eco diria que esses bruxos estão usando o texto ao invés de interpretá-lo, em um uso mal intencionado, visto que serve ao propósito de colocá-lo como superiores aos outros bruxos, né? Outra diferença em relação ao que vemos com a personagem Sarah, né, que se utiliza da ficção para escapar de um destino muitas vezes cruel, na era vitoriana, né, o casamento. Então, achei que ficou assim, interessante também você fazer, né, trazer esse resgate, né.
Aí depois só uma coisa me passou, né, na página 57, quando você fala do sangue puro, né, que também traz muito essas questões raciais que estão muito em voga hoje também, não é o objetivo do seu trabalho, né, mas me fez lembrar, né, dessas questões, como elas são discutidas, né, e uma coisa importante que você traz é essa importância da mestiçagem, né, de não ficar uma coisa só, porque isso gera o desaparecimento, né, então, né, querer que as coisas fiquem puras, né, não dá, né, então, o extermínio, né, de uma determinada raça, enfim, né, e daí você fala, né, do Xenófilo Lovegood, né, e aí me veio o nome dele, né, de talvez xenofobia, né, de lembrar alguma coisa assim, foi uma associação que na hora eu nunca tinha feito, sabe, mas aí como você comentou isso no seu trabalho, eu falei: "Gente, parece que tem, será que é o tradutor, né?", sei lá, não sei. Enfim, pensou em alguma coisa assim, né, ou é mera coincidência? Você já tinha pensado nisso, Lígia, ou não? Na verdade, enquanto eu digitava, eu pensei, porque eu deixo claro que assim, né, que ele não é uma dessas pessoas que estão realmente utilizando as relíquias da morte de maneira ruim, mas o xenofília, isso é uma discussão que existe, né, dentro do universo de Harry Potter, que hoje em dia ele seria talvez um negacionista, né, porque ele tem uma tendência a achar que a ciência não deve ser levada a sério e tudo mais, então Ixi, deu uma congelada na Lígia. Acho que deu alguma coisa na internet dela lá. Voltou. voltei? Voltou. Voltou. Ah, então tá bom. Então, eu acho que ele seria um negacionista. Hoje em dia, eu acho que a Rowling deixa isso um pouco claro. Apesar dela tratar muito bem as personagens, né? As duas personagens, ela não tem um carinho por elas, a gente percebe que o tempo todo ela tá ali cutucando e falando: olha, não leva tão a sério esses dois, né? Assim, o xenofilho poderia ser uma pessoa xenofóbica, talvez, dependendo da situação, né? Aham. É só uma questão, né? Assim, enfim, não tem nada a ver. Também você não teria que ter colocado nem essa discussão no seu trabalho, mas era uma questão que me suscitou, né? E assim, acho muito interessante, né, gente? Eu fiquei pensando depois como esse trabalho dela é maravilhoso, né? Como é que as pessoas podem ficar pensando, né? Ah, tipo, ah, é uma literatura menor, ou é isso aqui. Porque sabe uma coisa assim, de você ter na cabeça, sabe? Porque tudo tem uma ligação, né? Então você vê que a obra, né, a saga do Harry Potter, né? Depois tudo que ela fez em relação a isso, mas ficou tão bem casado que até parece que ela já tinha isso na cabeça, né? De fazer essas outras coisas, né? Talvez ela já tivesse até imaginado esse próximo universo, né? Não sei, né? Essa coisa, porque parece tão orgânico, parece que vira um todo mesmo. A gente tem a impressão principalmente quando você comenta, porque quando a gente lê e não fica se perguntando, né? Você lê mais no sentido da fruição e tal, você não vai, tá? Você fala, tá em encadeamento e tal, mas você não vai percebendo. E aí você tem que ler as outras coisas, né? Como ela traz esse universo e vai ampliando esse universo de uma forma que as coisas estão muito bem, né? Amarradas, né? Muito bem concatenadas, né? Enfim. Então, ela inclui, né? Ela referenda um spin-off, outro spin-off, e aí vai, né? Então, assim, nossa, eu fiquei. E seu trabalho traz isso para gente, né? Eu acho que seu trabalho mostra bem essa questão, o como as coisas estão muito amarradas, né? Como as coisas, como a técnica dela é uma técnica muito bem desenvolvida, né? Como ela consegue fazer isso bem, né? E aí é uma curiosidade mesmo, eu não sei se você já leu alguma coisa em entrevistas e tudo, se ela fala alguma coisa em relação a isso, de ter pensado isso já antes e daí escreveu a saga e foi, ou se realmente, a saga acabou e eu preciso fazer alguma coisa, né? E se ela não falou, qual é a impressão que você tem sobre isso? Porque como você mexeu muito com técnica, né? Você coloca muito as suas questões na escrita dela, né? No como o leitor faz, e eu acho seu trabalho corajoso e interessante por isso também, porque não fica só naquela coisa, eu vou achar umas características de alguma coisa. Não, né? Você pega realmente a estrutura, e eu acho que falta muito isso, né? A gente trabalha com literatura e muitas vezes a gente não olha, não tem esse olhar para a técnica mesmo, o que se diferencia nisso, né? E quando você lê muito o mesmo autor, você percebe que tem um critério de escrita, né? Por exemplo, eu leio o Culver, eu já sei mais ou menos, né, o que esperar. Tem alguns autores que têm umas características mais marcantes, né? Por exemplo,
Eu acho que o Culver, o Salman Rushdie, por exemplo, né? Tem outros que são menos, mas tem alguns que eles têm meio que uma identidade mais forte, vamos dizer assim, realmente, sabe? E eu acho que é o caso, né, da J.K. Rowling, né? Eu acho que ela tem essa identidade marcada, né? A gente percebe na forma de escrever, de encadear as coisas, né? Do como se dá. E isso é um trabalho, né? Isso é um trabalho de realmente de construção, né? Porque a pessoa pensa, eu acho que isso mostra muito pra gente, né? E cai muito por terra aquela coisa de que a pessoa é meio inspirada, né? Não é, tudo bem que ela acha a sua fórmula, mas para você fazer aquilo, né? Você pensou, você não fez sei lá, você não botou um narrador em primeira pessoa à toa, ou em terceira, você quis dar um significado para aquilo, né? Você não deixou lacunas para o seu leitor, você não quis um leitor coautor por acaso, né? A sua narrativa foi montada de uma forma que obrigou esse leitor a ser assim, né? Então, eu acho que o seu trabalho, ele traz muita coisa também interessante para a questão da teoria literária, né? Porque você vê justamente essa questão técnica. Então, foi uma coisa que me chamou assim muita atenção, né? E que eu acho que falta nos trabalhos de hoje, porque geralmente as pessoas querem trabalhar a temática, porque é mais fácil, né? De desenvolver, e aí eu pego, né, qualquer coisa, mas não mostra como é maravilhosa essa construção, né? Do autor, né? Essa participação do leitor e tudo. Então, queria que você me falasse um pouco sobre isso, né? E se você tem alguma notícia disso que eu te perguntei. Então, isso eu até tenho notícias, porque eu gosto muito de acompanhar o processo criativo da Rowling, e eu lembro de ver alguns documentários, ela falando um pouco sobre isso. E eu sei que para ela começar a escrever o primeiro livro, ela fez não é nenhuma pesquisa, ela elaborou o universo inteiro antes de entrar no primeiro livro. Então, quando ela escreve a Pedra Filosofal, o universo está praticamente pronto. Tanto que existe a história dela contando para a irmã falando: olha, mas você tem alguma coisa pronta? E ela fala: olha, eu tenho o universo inteiro pronto, só falta eu escrever o primeiro livro. Então, ela já tem tudo esquematizado: quem é o personagem, quem são os amigos, as famílias, o universo onde vai se passar. Ela tem imagens, ela tem as criaturas, ela tem o mapa de Hogwarts. Então, ela senta realmente, por isso que ela vai produzindo um livro por ano, porque está pronto, na verdade. Então, é só. Tem algumas histórias que ela até já escreveu, alguns capítulos que ela já escreveu soltos. E eu imagino que quando ela publica Animais Fantásticos e Quadribol através dos séculos, é até por isso, né? Ela publica, na verdade, para conseguir dinheiro para uma instituição. Então, acho que ela realmente juntou o material que ela tinha e falou: vou publicar, vou dar alguns acertos. Em relação aos contos de Biddlebardo, eu não sei como foi, porque sobre isso ela não fala tanto. A gente sabe que é depois que termina Harry Potter, né, que ela chega com aquele livrinho todo cheio de pedras preciosas, que foi leiloado. Eu imagino que talvez nesse intervalo de um ano que ela tenha realmente elaborado todos os contos, né, realmente como um presente para os fãs. Mas não é difícil assim a gente imaginar ela elaborando tudo isso em um ano apenas, porque tudo isso já estava na cabeça dela, e por isso que às vezes as pessoas falam que ela interfere muito na saga, mas é porque já está tudo pronto mesmo, assim, ela tem muitos detalhes, não é que ela inventa na hora que alguém joga um tweet para ela, ela fala: deixa eu dar a informação aqui. Ela realmente tem aquela informação em algum lugar. Então, isso me encanta muito no trabalho dela, que é um universo que foi muito bem arquitetado, e as histórias se encaixam muito bem nele por isso. As histórias, de fato, derivam desse universo. Elas não foram criadas: no primeiro livro eu crio uma parte do universo. No segundo eu vou criar essa câmara secreta. E no terceiro eu vejo o que eu faço com Azkaban. Tudo isso existia. Por isso que, às vezes, quando você chega lá no sexto, tem uma referência ao primeiro. Ou o primeiro já te planta alguma coisa, que a hora que você chega no quinto, você fala: meu Deus, desde o primeiro livro que essa mulher está preparando isso, e agora que ela foi usar. E eu acho que esse brilhantismo dela vem pelo background dela de leitora, não é nem eu digo, de estudiosa, porque ela mesma diz que a graduação dela foi uma tristeza na vida dela, e que ela mais lia do que estudava. E lia os clássicos, e lia principalmente os clássicos ingleses, e principalmente os clássicos ingleses do século XVIII e XIX. E quando a gente vai para esses clássicos, ela está ali. Então, quando a gente lê o discurso da Jane Austen, você fala: nossa, a Rowling está aqui, eu estou lendo o que eu li em Harry Potter, né? Quando a gente vai para o Dickens, e o Dickens tem aquela mania de dar os mesmos bordões e de sempre dar aquela palavrinha que sempre descreve o personagem, aquilo está nela, mas está diferente, né? Não é uma cópia, ou não é simplesmente um aproveitamento. Está ali de um jeito mais refinado, até um pouco mais complexo, e por isso a estrutura dela me encanta tanto. Eu gosto dos temas de Harry Potter, eu acho que eles são interessantes de discutir,
mas eu acho que às vezes a gente corre o risco de cair não sei, num certo anacronismo, de esperar que ela discuta um determinado tema na década de 90, ou então de dar uma interpretação muito contemporânea para um tema que talvez não tivesse essa interpretação. Eu acho que a estrutura é atemporal. A estrutura da Rowling é uma estrutura que ela está muito fincada na tradição, mas também nessas inovações que ela traz da época dela, e eu acho que essa estrutura que sobrevive no fim das contas, né, que vai também se renovando, porque a cada leitura a gente descobre uma estrutura nova, é romance de formação, é o romance policial da Agatha Christie, do Sherlock Holmes, de outro estilo também de romance policial que a gente vai encontrando, e é tão marcante esse estilo dela, eu descobri isso recentemente, que quando ela publicou os livros como Robert Galbraith, as pessoas descobriram que era ela porque linguistas fizeram uma pesquisa nos livros e identificaram o estilo dela ali nos livros e falaram, só pode ser a Rowling escrevendo essa nova série policial, porque é muito marcante. Realmente, você lê o Robert Galbraith, e ainda que seja outro tradutor, e até hoje eu só li os livros dele em português, é a Rowling. Você consegue identificar o jeito de falar, o jeito que ela constrói o personagem, essas referências clássicas. Então, eu acho a assinatura dela como escritora fantástica. Sim, isso mesmo. Eu queria saber essa última, né, que você falou, não sabe se ela, enfim, mas tá ótimo. E achei legal também você ter ampliado a questão do Tolkien, né? Você coloca o Tolkien para referendar um pouco da teoria da fantasia, né? Então acho que também foi acertado, né? Que mais? Você coloca numa parte assim, na página 74, né? Que é difícil afirmar se os contos, né, de Beedle pertencem ou não à nossa realidade empírica. Eu fiquei meio sem entender isso. Não sei se eu concordo ou se eu não entendi direito o que você falou. Eu queria te perguntar em que sentido, como. Eu acho que está lá na página 74, mas não sei se você precisa ir até lá também. Eu tô com ele aberto aqui. Aqui, na verdade, eu acho que a minha ideia era, não é nem fazer uma brincadeira, mas eu acho que é questionar essa ideia de que um texto ele é puramente ficcional e que ele não tem nenhum tipo de conexão com a realidade, então é uma conexão no sentido de que hoje em dia a gente vê, né, dos romances sociais e tudo mais. Então, são contos que não são iguais aos nossos, obviamente, né? Eu até aponto essas diferenças em relação aos nossos contos de fadas, pertence a um universo que não é o nosso, né? Não é que nem os contos dos irmãos Grimm e de vários outros, né, autores anônimos, que tem a gente consegue identificar alguma coisa da nossa realidade, mas ao mesmo tempo a gente não pode dizer que esses contos estão totalmente desconectados da nossa realidade só porque eles estão falando de bruxos e porque eles são muito diferentes dos nossos contos. Essa realidade empírica nossa, ela está presente de alguma forma nos contos de Beedle, e os contos de Beedle, apesar de estarem discutindo sangue puro e esses contos de fadas totalmente diferentes dos nossos, eles também estão discutindo os nossos problemas, as nossas censuras aos livros e o nosso problema de sangue puro e de ser contra mestiços e tudo mais. Então, a minha intenção, na verdade, foi essa, assim, de questionar o quanto esses contos são de fato ficcionais e o quanto a nossa realidade está de fato afastada deles ou não é influenciada por eles de maneira alguma. Ok, Lídia. Certinho. E assim, por fim, eu queria te falar uma coisa que eu senti um pouco de falta no capítulo 2, foi a única coisa que eu senti falta, de você mostrar um pouco mais do texto literário, sabe? De você trazer, embora você trabalhe em cima da técnica, mas isso é interessante, eu acho que você explicou muito, falou, mas eu gostaria de ter visto mais uns exemplozinhos, sabe? Assim, você tivesse tirado lá do texto literário, sabe? Para mostrar mais o que é o texto dela, porque você fala e às vezes a gente não visualiza, né? Claro, eu visualizo, Ciro visualiza, Stefano, você, porque nós lemos, né? Mas talvez quem não fique com aquele gostinho assim, nossa, a Lígia podia ter presenteado a gente com uns trechinhos a mais, né? Você coloca, mas são tão poucos, né? Eu não vejo muitas assim citações. Não é que você tenha que ficar dando um monte de citação também, porque tem trabalho que tá cheio de citação para tapar buraco, né? Tá, vamos tacar uma citação, né? Tem gente que joga uma citação lá que tem uma página, né? Aí você precisa falar, nossa, precisava de tudo isso, né? Você vê que não é isso, né? Mas, quem sabe, se você tiver tempo também, se não tiver, tudo bem, ok, né? Eu acho que
seu trabalho está muito bom e tal, mas mostrar um pouco, sabe, para a gente... Você trabalha com a técnica, mas mostra como esse texto é, né, essa técnica que ela usou, né, como é que ela se mostra nesse texto, né? Então, acho que teria sido interessante que você pudesse colocar um pouco mais de exemplo, foi a única coisa que eu senti um pouco mais de falta, né, e que você fizesse, era em alguns momentos mesmo mostrar mais, sabe, assim, né, isso tá lá no vídeo é assim, né, tem esse trechinho assim, que, né, mostra o que eu tô falando, né. Lígia, eu acho que é isso, né, eu não sei se você sente isso, ou se foi proposital, aí só queria te ouvir sobre isso, é a última coisa que eu quero te perguntar, né, o que você achou, se você acha que é isso mesmo, se você sentiu falta, se você foi uma coisa mesmo que você optou, porque de repente você quis que fosse assim, né, e ok, o trabalho é seu, né, eu sinto o seu orientador, a gente está aqui só como um segundo olhar, né, dando uma sugestão, mas isso não invalida a qualidade do seu trabalho, né. Então, só te ouvir isso e já estou satisfeita também com as suas discussões. Então, quando eu fiz a primeira leitura dos contos de Biddlebardo, depois de ter lido toda a minha lista bibliográfica, eu selecionei vários trechos. Aí eu fui refinando, porque o meu medo era só a repetitiva. Então, às vezes tinha o mesmo trecho que ele aparecia em mais de uma técnica, ou então era um trecho que ele até representava aquela técnica, mas ele não representava tão bem. Eu fiquei pensando, talvez é chover no molhado. Então, tem 3 trechos para aquela técnica. Esse aqui está muito bom, está representando muito bem. Esses 2 parece que não estão. Então, o meu medo era chover no molhado, assim. Por isso que eu até fui cortando algumas citações que eu tinha selecionado. Algumas eu percebi depois de um segundo ou terceiro olhar que não representava aquela técnica, na verdade, que eu tinha me equivocado, tirava aquela citação. Em outros casos, realmente foi para não chover no molhado, mas eu admito que é uma coisa assim que eu posso mudar, até para que o leitor consiga visualizar. Porque, como você falou, eu cometo esse pecado, às vezes, de esquecer que tem pessoas que não leem Harry Potter e que não vão ler os contos de Biddlebardo. Então, na minha cabeça, aquilo, eu expliquei a técnica, tem aquele trecho ali que eu selecionei para a pessoa visualizar. É isso, porque na minha cabeça, uma pessoa como eu vai conseguir entender que é uma pessoa que leu aquele material. Mas, de fato, uma pessoa que talvez vai entrar em contato com Harry Potter a primeira vez, nem leu o primeiro livro, quem dirá um spin-off depois do 7º, que são contos de fadas comentados. Então, eu vou dar uma repassada, realmente, até porque eu tenho que submeter para a biblioteca, para ver se tem mais trechos que podem ilustrar, mas foi proposital no sentido de não chover no molhado, ou não correr o risco até de colocar um trecho que talvez contradizesse o que eu estava dizendo, assim, nossa, parece que esse trecho não está representando tão bem. E aí, talvez fique confuso, a pessoa fala, mas naquele trecho está assim, aí nesse está assim, afinal, o que é essa técnica? Então, acho que foi medo mesmo, foi receio. Entendi. Se você puder dar um gostinho a mais, né, para os seus leitores, ok. Se você não puder, né, se for comprometer o seu trabalho, deixa quieto, né? Mas é que é legal mesmo, porque, né, eu falei, nossa, me deu vontade de pegar isso aí de novo e ficar lendo tudo. Me deu vontade de ler tudo de novo de Harry Potter, sabe? Aquela coisa assim. Eu falei, gente, então merece, porque seu trabalho suscita isso. Então eu fico pensando assim, né? Eu conheço e quem não conhece, né? E me deu vontade mesmo, de verdade. Eu falei, ai meu Deus, se eu não conseguir ler, pelo menos os filmes eu vou ver tudo de novo, sabe? Quando você fica assim. Então, é porque o seu trabalho motivou, né? De alguma forma motivou. Porque tem trabalhos que a gente lê e tá legal, tá super bem escrito e tal, mas não dá uma motivação a você. Eu não sei, eu gosto muito de teoria, né? Também acho que é isso, né? Tem gente que talvez gostasse mais de uma parte temática, mas eu gosto muito de técnica, sabe? Eu gosto de observar o porquê que, né, foi desse jeito e não do outro. Então, quando a gente gosta disso, a gente fica mais empolgado, né? Porque daí eu, com certeza, se eu lesse tudo de novo, eu ia ler com outro olhar, já prestando atenção em coisas que o seu trabalho me fez pensar, né? Então, olha como como o seu trabalho contribuiu, né? E aí acho que ele pode contribuir, claro, muito mais para as pessoas, né? Para quem lê de graduação, principalmente, né? Até de pós mesmo, né? Mas eu acho que pode ser uma referência, né? Muito interessante aí, né? De Harry Potter numa perspectiva, né? Bastante diferente. E é isso, Lígia, eu agradeço, assim, estou super satisfeita com a sua fala, né? Com o seu trabalho também, com tudo que você desenvolveu, né? Eu não tinha nada para te perguntar, acho que a única sugestão mesmo mais assim era isso, né, de
se você puder, e aquela questão daquela tradução que você fez, aquela nomenclatura que não sei, mas se você achar e o Ciro achar que é tudo uma bobagem, né, que não deve ser feito, tá maravilhoso o seu trabalho assim do jeito que tá, tá? Então não se preocupe, era mais uma conversa mesmo, né, pra gente bater um papo, eu conhecer um pouco mais daquilo que você pensou, porque às vezes a gente fica falando, né, o que pensou aqui, né, como é que será que foi esse processo, né, e tudo mais. Então, obrigada, viu, Lígia, pela leitura que me fez, assim, querer voltar a Harry Potter, né? Eu não sei que horas, né, com esse tempo que eu tô cheia de coisa pra fazer, mas a hora que eu entrar de férias, já tô tendo certeza que pelo menos os filmes eu vou ter que assistir, tipo, aquela sessão da tarde, vou ficar um dia inteiro vendo Harry Potter, vai ser bom demais. E é isso, obrigada, Cido, obrigada, Lígia. Fernanda, é a gente que agradece. Muito obrigado, viu, pelas colocações, pelas questões que você trouxe, o trabalho da Lígia. Sempre muito pertinentes e, enfim, muito obrigado mesmo. Lígia, tem alguma coisa que você gostaria de comentar e colocar ainda para a professora Fernanda ou está tudo ok? Não, tudo certo. Eu queria agradecer muito, não só pela participação, mas também por todos os comentários, por ter lido o trabalho, por ter gostado. Fico muito feliz. E fico muito feliz que tenha suscitado esse sentimento. Eu espero que também, se alguém que não conhece Harry Potter lê meu trabalho, que tenha essa vontade de ler os livros e de conhecer. E é um sentimento que eu também tive escrevendo. Vários momentos eu tinha vontade de pegar algum livro para reler inteiro, porque enquanto a gente escreve, a gente também reflete e se dá conta, e às vezes nem dá para colocar tudo que a gente pensa, porque às vezes nem faz sentido, nem é pertinente, mas dá vontade de colocar só como uma ode mesmo a toda essa obra. Maravilha. Mais uma vez, muito Maravilha. obrigado, viu, Fernanda? Então, eu passo a palavra agora ao Stefano, para fazer suas considerações, Stefano. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, boa tarde de novo. Em primeiro lugar, eu agradeço a Lígia e o Cido pelo convite da banca. E, ó, Lígia, eu separei em dois momentos, assim, um comentários gerais e o outro específicos. Os específicos tem pouca coisa, são 7, coincidentemente. E dos gerais, eu vou falar que tem alguns errinhos de digitação que passaram, porque como é defesa, você não vai ter outra oportunidade de corrigir isso, né? Você já vai para a versão final. Então, eu vou começar falando dos gerais, depois eu vou... Daquele jeito chato que eu faço sempre, eu vou passando página a página, aquela coisa toda. Mas, em primeiro lugar, eu adorei ler seu trabalho, porque eu acho que foi, se não o único, sei lá, um entre os 3, que eu não tive que ficar parando o tempo todo para ficar fazendo comentário de revisão. Apareceu uma coisinha ou outra, eu falei, ai, dá para ler. Porque geralmente tem que olhar 2 vezes o trabalho, né? Um para fazer uma revisão enorme e o outro para entender o que a pessoa está falando, a análise. O seu não, eu fui diretão assim, eu falei, ai, que bom que ela escreve bem, que ela erra pouco, que assim eu posso ir diretão e entender. Gostei também que você mostra as coisas e já mata o assunto. Agora, só tem uma coisa, isso é meu, tá? Não, tecnicamente não vejo problema nenhum. Eu não gostei de uma coisa do seu trabalho que parece que ele, assim, em alguns momentos, ele é um trabalho grávido ou gravídico. Que você puxa um assunto e fala, falaremos adiante. Aí você puxa mais um assunto e fala, falaremos adiante. E aí eu fiquei me perguntando, como leitor, né? O porquê é que traz essas coisas e depois você fala assim, ó, eu vou falar de tal assunto, mais tarde. Aí você continua. Ó, eu vou falar de tal assunto, mais tarde. Eu não sei, eu faria assim, ou eu traz o assunto e já comenta, ou então não traz esse assunto, sei lá, puxa uma nota de rodapé. Então, isso me incomodou um pouco na hora da leitura, porque eu falei, ó, vai entrar, e não entrou. Mas eu entendi, depois você retomou tudo, está muito bem estruturado, esquemático, então tudo que você deixa solto, você pega no final e amarra. Então, assim, é um gosto meu, não é um problema técnico do seu trabalho, porque você não deixa fios soltos, você amarra tudo até o final, entendeu? Então é uma questão só de gosto, assim. Outra coisa que a Fernanda comentou do seu trabalho, né? Eu me senti o leitor ideal que você descreve enquanto eu lia.
Só que assim, como eu sou ansioso, eu comecei a ler, né? Aí você começou a falar de romance policial e não sei o que lá. Aí eu fiquei imaginando, eu falei, ela vai trazer alguma coisa da Agatha Christie. Aí trouxe. Aí falou. Aí depois você estava falando do autor. A Rowling, né? Coloca a autoria na mão do Beadle, os comentários na mão do... Aí eu fui montando meus quebra-cabeças, né? Eu falei, ela vai chegar em Tolkien, né? Para falar do livro vermelho do Marco Ocidental. Aí não chegou. Aí quando você estava falando de Mimesis, eu falei, ela vai chegar no Aristóteles e vai citar a famigerada passagem do Fernando Pessoa, né? Não chegou. Aí eu falei, não tem problema, vamos seguindo. Aí quando você foi falar de hipertexto, eu fiquei olhando aquilo e falando, gente, que hora que ela vai falar de intertexto? Né? Porque tá óbvio que isso aqui é intertexto. E aí chegou. Mais para frente eu vou retomar isso aí com uma questão específica. Eu vou nas gerais agora, Lígia, vou meio rapidinho. Se você não conseguir anotar alguma coisa e tal, não se preocupe que eu vou te mandar depois, tá? É só para você ter uma ideia. No seu resumo, tem um problema de espaçamento lá em A Coletânea, em cima do Relíquias da Morte. É só um problema simples. E depois, lá embaixo, tem um travessão escrito literário, pois, faltou espaço. Certo? Coisa rápida. No sumário, tem um errinho de digitação que você vai colocar... Deixa eu chegar lá. No item 1.3, não sei se você já tinha percebido, que saiu Alquimida. É que vai corrigindo, vai batendo o dedo e vai aparecendo isso aí, né? Na página 12... onde é que está? No último parágrafo lá. Todavia, como é de praxe, quando se trata de Rowling... Encontrou? Na terceira linha tem assim, ó, uma coletânea comentada de contos de fadas. Tudo isso está em itálico. Eu queria saber o porquê. Você quis destacar ou foi sem querer? Não, eu quis destacar, mas olhando agora, eu não sei se é uma boa ideia, porque juntou com o título, em seguida ficou tudo itálico. Visualmente não ficou muito bom, mas era para destaque. Então, eu fiquei pensando se foi você que destacou para dar um destaque mesmo, ou se era uma retomada do título, o que era isso? Bom, enfim. Na página 14, 13, 14. No segundo parágrafo, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Depois de Roma, tem lá, levarão ao público consumidor da cultura de convergência. Responsável por juntar as peças, encontrou? Por juntar as peças do quebra-cabeça do universo ficcional expandido, que consomem e construírem. E lá na frente, no final da linha, tem lhes. Tá tudo no plural. Aí minha pergunta é, com o que isso aí concorda? Com o público? Na minha cabeça, público era como público, é uma palavra plural. Na minha cabeça, eu fui concordando tudo plural, mas seria tudo singular. Mas na minha cabeça, estava tudo plural, por isso. Entendi. Eu imaginei que fosse isso. Na 16, tem a mesma coisa. Tem o terceiro parágrafo. Com a chegada de Harry a Hogwarts, aí tem Hermione Granger, assim como... Aí, vamos lá. Encontrou? Uma série de perigos e aventuras que o colocarão. É o mesmo problema do outro. Na minha cabeça, eu estava concordando com perigos e aventuras e não com série. Agora, na página 19 e 83, tem uma coisa que, se eu não me engano, eu não sei se eu estou viajando na maionese, porque minha cabeça não anda boa ultimamente, né? Nos últimos 34 anos. Eu não lembro se eu te pedi na qualificação ou se eu sonhei que eu pedi. O nome do Grindelwald, eu tinha pedido para você arrumar alguma coisa? Não, eu acho que não. Porque, não sei se você reparou que ele está errado. Agora eu vi. Está faltando um L e tem um outro pedaço que está escrito Grind
Waldo. Uhum. Sim. Mas é coisinha de digitação. Eu só marquei para não passar reto na sua revisão quando você for entregar a versão final. Porque esse Não. trabalho está tão bom, aí se passa uma coisinha assim ou outra, Uhum. a gente sabe, né? As pessoas focam no erro, não no acerto. Né? Na página 22, lá no terceiro parágrafo, voltemos aos spin-offs da saga. Na terceira linha, Uhum. penúltima palavra, é leitor, né? Sim. Tá. Sim, leitor. Eu juro que eu tô quase na metade da parte chata. Na página 23 e 24, você Uhum. coloca duas citações da Rowling, 2000, né? Sim. E aí você coloca o sobrenome dela em caixa alta, acho que você esqueceu de... Ah, sim, eu esqueci de tirar, porque eu ainda tá na minha cabeça, eu ainda estava na antiga BNT, que é caixa alta. E aí Uhum. tem uma outra questão aí, na página 24, nesse Rowling 2000, que nas suas referências você vai colocar 3 citações de Rowling com o ano 2000. A, Uhum. B e C. Hum. Esse aí é qual? É A, B ou Não, C? esse eu esqueci. Eu esqueci de colocar se era A, B ou C, porque eu acho que da Pedra Filosofal eu acho que é a B, se não me engano. Mas eu esqueci de indicar. Se era Na- na referência eu pus e no texto não. Tem isso na 23 e na 24, só para o leitor Sim. saber o que é que ele está Uhum. que ele tá fazendo. Ó, eu anotei, depois eu vou te mandar isso aqui, nas páginas 42, 66, 67, 70, 75, 80, 82, 83, 84, 87, 94, 95, bingo. Até a página, não sei, acho que o primeiro capítulo, você faz o recuo das citações do jeito certo. Uhum. Lá, 4 Uhum. centímetros e tal, não sei o quê. Dali para frente, todos os recuos, eles estão no tamanho errado. Uhum. Isso, quando você arrumar, vai dar uma diferença de quantidade de páginas bem grande no Uhum. seu trabalho. Porque ele vai dar Tá. uma espichadona, assim, né? Uhum. Não Tá. estou falando isso para você ganhar páginas, não. Estou falando que Uhum. Tá. vai alterar bastante. Uhum. Na 43, 43, na terceira linha, Uhum. as Horcruxes que aparecem no sexto e sétimo volumes, Tá. Uhum. outra coisinha simples, na 59 e 61, depois você dá um Ctrl localizar, né? Uhum. Quando você vai falar do Bruto e Brutus Malfoy, Hum. cada hora aparece de um jeito. Tá. Não sei Uhum. se é, não sei se é por causa do inglês Uhum. Sim, ou coisa semelhante. Na eu troquei. 60, Uhum. 62, lá no finalzinho, de baixo para Uhum. cima, acho que é a sexta, sétima linha, tem o charlatão fornece aulas falsas. Uhum. É isso? Isso, falsas. Eu coloquei aulas falsas. Isso, aulas falsas. Na 63, logo abaixo, no segundo Uhum. parágrafo, tem Uhum. lá, Henrique VI, Dumbledore também discorre acerca do... Uhum. Sim. E no outro parágrafo, por fim, não sei o que lá, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha, tem lá, já Uhum. sabendo que o desejo deles lhes trairá. Não é trará? Sim, lhes trará. Uhum. Eu pensei, o seu desejo lhes trairá, no sentido de vai trair essas pessoas, e aí depois eu pensei, não, é melhor trairá a ruína. E aí eu misturei as duas ideias. Entendi. Na página 64, Uhum. no, no terceiro parágrafo, no segundo, né? Contudo, parece haver... Uhum. Tá vendo que tem um alguma e depois ressonância? Aqui, Dumbledore discorre acerca, aí depois tem alguma na linha de baixo. Tá. Uhum. Sim. Deu alguma desconfigurada aí no... Sim, deu. Ah, sim. Uhum. E aí tem lá, ó, ao contrário, ele nos mostra o quanto essas relíquias conversam com os sentimentos que nos fazem humanos. Isso, humanos, sim, eu comi o S. Humanos. Na última linha dessa página aí, os contos Uhum. de Bidou Bardo que nos pareçam relevantes. Uhum. Sim. E aí, no original, aqui que você coloca, tem lá, Invisibility and gave it to his son, and then.
Ah, sim. be Dela. greeted. Tal. Sim. Bom, tem mais algumas coisas aqui e tal, isso que eu vou te mandar depois. Tá. Coisinhas de digitação e tal. Na 97, tem um verbo lá, no parágrafo tais habilidades. Tais habilidades. Ah, tá. Aí começa aqui na quarta linha de baixo para cima. Fenômeno cult, propiciar de narrativas que esse prezam aí, Sim. ele existe, mas nesse caso é com Z, né? Sim, eu troquei. E a última chatice que eu prometo. Nas referências, Tá. tem momentos lá que você coloca assim, disponível em, acesso em. Em alguns momentos você abrevia os meses, em outros você coloca o mês inteiro. Aí minha sugestão é só padronizar. Ou coloca inteiro, ou abrevia, eu não sei como é que você vai adotar isso. Tá. Só para ficar padrão. Tá. Bom, dos comentários específicos. Eu não sei se eu já tinha falado isso, como eu disse, minha cabeça está meio. Eu não lembro o que eu falei, o que eu não falei. Mas, enfim, melhor repetir do que não falar, né? Em alguns momentos você fala transmídia, em outros você fala transmediático. A minha sugestão para você, pode ser que eu esteja lendo errado, aí vocês me corrijam. Mas a impressão que eu tenho é que a palavra transmídia dá a ideia de quando saiu de uma mídia passou para outra. Então você dizer que, por exemplo, a saga de Harry Potter ela é transmídia, ela saiu do livro e foi passada para a plataforma do cinema. Então ela é transmídia. Pelo menos eu entendo assim. Quando você diz que a narrativa transmediática contemporânea aí é mais amplo. É aquela narrativa capaz de circular por vários tipos de mídia. E não que saiu de uma e passou para outra. Só. Você abarca mais mídias, entendeu? Bom, eu pelo menos vejo assim. Aí eu sugeriria você adotar um... Tá. Você achar que passa a melhor ideia. Não sei, você tinha pensado nisso já ou não? Eu acho que eu não tinha pensado, eu acho que eu tinha adotado de acordo com o que aparecia nos teóricos. Então, esse de narrativa transmídia é realmente uma categoria mais geral de narrativas que ou de fato se espalharam já para outras mídias, ou que tem esse potencial, e o transmediático como uma coisa que de fato já aconteceu e ele já fez essa ponte de uma mídia para outra, eu acho. Sim. Na página 44, no primeiro parágrafo, aí você vai falar Lúcio Malfoy, um dos comensais da morte e pai de Draco Malfoy. Encontrou aí? Espera aí que eu estou quase na 44. No meio da citação, mais ou menos. Draco... Na 44? Tem o Lúcio Malfoy, Comensais da Morte e Draco Malfoy. Tá, localizei. Aí você diz, Draco Malfoy, arqui-inimigo de Harry Potter. Se o Draco é o arqui-inimigo do Harry, o Voldemort é quem? Para mim, o Voldemort é além de arqui-inimigo. Para mim, o Voldemort é uma entidade totalmente diferente. Na verdade, eu usei arqui-inimigo como um exagero mesmo, porque o Draco não é o arqui-inimigo do Harry, mas ele se vem com tanto ódio que eu usei arqui-inimigo por conta disso mesmo, porque dentro da saga, principalmente nesse momento que eu estou falando do primeiro e segundo livro, como o Voldemort é uma coisa não tão corpórea para o Harry, e o Draco é uma coisa muito mais próxima, um inimigo muito mais próximo, por isso do arqui-inimigo mesmo. Entendi. No sentido de eu colocaria arqui-desafeto. Tá melhor, arqui-desafeto, exatamente. No seu texto, você vai falando de paródia, 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 paródia. A minha dúvida é, você não quis trazer discussões do Bakhtin para esse momento? Você achou que não eram relevantes as contribuições de Bakhtin para a paródia? Ou não cabia? Ou está obsoleto, eu queria dar um outro sentido? Porque, assim, não que você tenha que falar do Bakhtin, mas eu pensei que fosse.
trazer alguma coisa. Eu cheguei a falar com o Cido sobre isso quando a gente fez a reunião depois da qualificação para falar de alguns teóricos novos que talvez eu fosse usar ou não. E aí eu comentei com ele que eu tinha pensado em usar o Bakhtin, mas eu achei melhor não, porque eu não queria me aprofundar mais na paródia do que eu estava me aprofundando nos outros. Assim, a paródia, para mim, o que eu queria falar dela, para mim, o Genetti estava dando conta quando ele falava dos paratextos, e os outros autores que eu trazia, eles davam conta do que naquele momento eu queria falar sobre a paródia. O meu medo era trazer o Bakhtin, talvez me desviar, e aí eu acabar indo demais para a paródia, e aí ela ficaria num nível muito diferente das outras técnicas, ou ela até destoaria do que de fato a Rowling traz como paródia dentro do livro. Porque como é um livro curto, que eu acho que ela distribui muito bem as técnicas, eu pensei que talvez o Bakhtin fosse desviar a paródia dentro do que eu queria falar de paródia no livro. Não entendi, eu perguntei por curiosidade, porque o seu trabalho, o que você traz, é suficiente. Mas quando se fala de paródia, onde a cabeça vai? Para o Bakhtin, entendeu? Então, eu só queria saber como é que foi essa escolha. Não que ele tá precisando dele. Não, seu trabalho tá bem arquitetado ali dentro do que você precisou. Você supriu ali o que tinha. Essa é uma outra questão. Quando você, como a Fernanda disse, né, você trouxe o Tolkien para falar de fantasia, contos de fadas e tal, não sei o quê, suficiente. O que você precisa tá ali. Eu senti falta, não sei se você consegue, com o tempo que tem para arrumar tudo, de trazer, sei lá, umas 4, 5 linhas para situar tudo isso aí, que você está falando do conto de fadas, principalmente, dentro do maravilhoso. Só isso, uma coisa simples. Sim. E você olha, isso aqui... Eu pensei. Porque você tem um trecho que você diz assim, num universo em que as pessoas não se questionam sobre o fato de existir isso, aquilo. Você basicamente definiu o maravilhoso, entendeu? Só que não apontou nada, vamos dizer assim, nenhum teórico que um futuro pesquisador que vá ler seu trabalho possa ir atrás, entendeu? Sim. Não, eu cheguei a pensar, quando eu pesquisei essa citação do Tolkien para colocar, eu comecei a pesquisar outras fontes para poder fazer essa definição, né, de que seria o maravilhoso. Só que eu vou ser sincera, eu fiquei insegura, porque lendo as definições da fantasia e tudo mais, eu fiquei com medo de não definir bem e de parecer assim, é um maravilhoso, mas talvez não seja, porque eu tenho uma certa dificuldade de situar não só Harry Potter, como os contos de Bardo dentro dessas categorias de maravilhoso, fantástico, sobrenatural. Então, eu comecei a ler algumas coisas, fui grifando, falei, vou definir assim. Aí, na hora de escrever, eu falei, eu não sei se eu consigo definir muito bem. E aí, eu fiquei com medo de ficar uma definição meio mal feita, parece que ela não tem muita certeza que ela está definindo isso desse jeito. E aí, por isso que eu acabei descartando. Eu pensei, eu acho que dá, esse material do Tolkien é suficiente, não preciso definir, mas foi por insegurança mesmo. Entendi. É porque lá há uma definição simples do maravilhoso. Quando algo, né, supernatural aparece, ninguém se questiona sobre a veracidade daquilo. Né? Não, as pessoas aceitam. Então a definição está lá com as suas palavras. A única coisa que você não colocou foi a palavra maravilhoso na sua definição. Entendeu? Você define ele sem dar o nome. E o jeito que você colocou a definição está suficiente. Tá. Lá vou eu para outra chatice. Na página 88, você traz lá poieses. Tá. É só uma chatice, tá, Lídia? Se você quiser tacar o computador daí e me acertar aqui, tudo bem. Por que você acentuou o i? É uma boa pergunta, eu não sei, porque agora lendo também não faz sentido nenhum acentuar o i. Eu não sei. Se você jogar no Google, poieses, existe uma série de periódicos e revistas especializadas em literatura grega antiga que todos acentuam o e. O único lugar em que se acentua, que eu achei no Google, o i, é no Wikipedia. Nenhum outro lugar. E aí eu fiquei pensando, mas por que um poieses? Eu espero que tenha sido um erro de digitação, porque se não foi, não sei se eu tive um pequeno surto, alguma coisa aconteceu, porque realmente não faz nem sentido.
É porque destoou só do que eu tô acostumado a ver. Eu falei, uai, Não. o que aconteceu aqui? Na página 86, tem um negócio lá que eu não entendi. E acho que Uhum. vai bem de encontro ao que a Fernanda comentou. Não lembro exatamente se é a mesma página. Deixa eu achar aqui, ó. Tem um parágrafo do 86 assim, ó. Ao incorporar a mimesis, na quarta linha, você continua heterocosmo mágico, aquelas emprestadas de outras obras, da nossa realidade empírica e da realidade empírica em si. Eu não entendi a nossa realidade empírica humana, nós seres humanos. Uhum. Não é a realidade empírica em si? É que, na verdade, o que eu quis dizer é que ela pega emprestado elementos de obras da nossa realidade empírica, obras literárias, e da realidade empírica em si. Eu quis diferenciar da realidade empírica que eu tinha usado antes, mas não em termos de realidades diferentes, mas para dizer que ela pede das obras literárias e da própria realidade empírica. Eu acho que em si não ficou bom, seria melhor da própria realidade empírica no lugar, porque foi isso que eu quis dizer. Porque eu não consegui entender o que você quis dizer com isso. Entendeu? Eu entendi que são duas coisas, mas eu não consegui entender qual a diferença das duas coisas. Não, mas foi isso, era Como diz diferenciar o isso. professor Cláudio Aquati, talvez eu seja um leitor incompetente. Não, na verdade, agora que realmente não. Eu sei o que eu quis dizer, porque eu lembrei o que eu quis dizer, mas realmente parece que são duas realidades. Mas, na verdade, são partes diferentes da realidade empírica que eu quis dizer. Então, esse foi o problema. Entendi. Eu não lembro a página, tá, Lígia? Eu não anotei. Em algum momento você vai colocar assim. Porque aqui com as questões complexas com as quais não trabalharemos nesta pesquisa. E aí você traz quais as questões complexas, né? Após o pós-modernismo. Logo abaixo, eu não me lembro a página. Logo abaixo, você traz assim. De acordo com fulano, aí você começa a citação e põe a pós-modernidade. E aí você está fundamentando. Aí eu só ia falar para você tomar cuidado para não misturar pós-modernismo com pós-modernidade. Que são entendimentos diferentes de coisas diferentes. Do jeito que você trouxe pós-modernismo e logo abaixo o comentário sobre a pós-modernidade. Ou o inverso, eu não me lembro. Sim. Então, só para não ter esse questionamento de o que você está falando, do pós-modernismo ou da pós-modernidade? Não, o Cido já tinha corrigido, eu acho que eu corrigi quando o Cido me falou corrigir, e aí quando eu escrevi de novo eu esqueci que o Cido já tinha me corrigido sobre essa diferença. Normal. Agora, é o último comentário, Lígia, que é assim, eu fui lendo o seu trabalho, consegui perceber que a sua mente, assim como a da Rowling, é uma mente estrutural. Tanto é que você fez um quadrinho completamente estrutural. Eu falei, nossa, a Lígia seria a teórica fundamental do formalismo russo. Ia fazer até fórmula, né? Então eu percebi, pelo jeito que você constrói, o que eu falei, você não deixa fios soltos. Gente, eu citei tal coisa aqui, mas na página, só faltou colocar a página. Na página 35 eu vou discutir isso, hein? Assim, não me taquem pedras, hein? Não está solto. Então, o seu pensamento ele é analítico, estruturado. No entanto, as discussões que você faz, o que você trabalha, a forma como trabalha, o orientador com quem você trabalha, né? Tudo que você veio encaminhando foi uma leitura, como posso dizer, pós-estrutural. Tanto é que você vai trazer o Roland Barthes e vai dizer que não há nada fora de texto. Em outro momento, você vai falar de jogo. Né? Tudo é texto. Não há nada fora de texto, é do Derrida, viu, Cido? Não precisa olhar para cima, não, que eu sei. E aí você diz, tudo é texto. E aí, logo em seguida, eu falei, e agora? O que eu penso? Você traz o Genete, não o Genete pós-estrutural, o Genete, o clássico, e coloca lá, o paratexto, porque o paratexto, tudo é texto ou não? O paratexto é um texto técnico que explica a literatura ou ele já é literatura? Porque, principalmente em se tratando do que você está trabalhando, você está dizendo que
A tradução da Hermione é literatura. Uhum. Está dizendo que a realidade, por vezes, é literatura, e às vezes a literatura é realidade. Uhum. A realidade empírica, aquela coisa idiota que a gente conhece da ciência. Desculpa aí, cientistas. Você está dizendo que os comentários do Dumbledore são literatura. Uhum. Tudo isso é um artifício criado pela Rowling, tudo é literatura. Uhum. E aí você traz a ideia de paratexto. Uhum. Foi por falta de uma ferramenta, de uma definição melhor? Porque tudo caminha para a ficção pela ficção. E aí, de repente, entra numa coisa meio estrutural. Não entendi. Não, isso do paratexto, o que aconteceu foi, eu trouxe o paratexto justamente para mostrar que o paratexto da Rowling não é um paratexto, na verdade, porque ela não vai se preocupar com esse tipo de barreira, de dizer assim, olha, meu livrinho bonitinho, o que importa é o que está dentro dele, esses paratextos são só para explicar quem sou eu e tudo mais. E eu trouxe essa definição para mostrar, olha, normalmente, né, as pessoas definem, esperam que o paratexto seja assim, assim, assado, porque é o paratexto que vai delimitar o que é literatura e o que está fora da literatura. Só que a Rowling vai desbancar isso. Ela vai falar: olha, não, desde a hora que você pega a capa do meu livro, a capa do meu livro é literatura. Esse paratexto, na verdade, não me serve, né? Essa definição de paratexto não me serve. Mas eu quis definir, porque foi como eu falei para o Cida, eu queria englobar todo o livro. Então, eu pensei, eu vou usar a nomenclatura tradicional para tratar desse livro, porque fisicamente ele é um livro tradicional, mas eu quero mostrar que essa definição tradicional, ao mesmo tempo que serve parcialmente ao Rowling, também não lhe serve totalmente. Então, na verdade, foi por isso que eu quis trazer a definição. Eu quis deixar o mais definido possível, para não falar, olha, mas o que é isso, essa introdução? É uma mera introdução? Eu não queria só falar introdução, texto introdutório. Então, eu quis mostrar isso, que ela não está se importando. Não é que ela não está ela se importa com essa nomenclatura, mas ela só se importa com essa nomenclatura para, de alguma maneira, não é nem subverter a palavra, mas de alguma maneira brincar com essa nomenclatura mesmo, e deixar o leitor um pouco bagunçado, né? Eu espero encontrar na introdução a Rowling explicando que ela escreveu esse livro porque ela queria usar a doação, mas não é o que eu vou encontrar. Se eu for me guiar pela definição estruturalista ou pela definição tradicional, eu vou quebrar a cara, porque eu vou chegar ali e vou descobrir outra coisa. Então, porque o seu trabalho todo aponta para isso. Uhum. Que é o que? A Rowling esticando uma definição ou redefinindo, né, uma ideia e mostrando. Aí você vai mostrar toda a esteira que ela segue, né? Seja Tolkien, seja Mary Shelley, seja o Bram Stoker, tem tudo isso. E eu acho legal isso, você eleger um inimigo e tacar a pedra nele, né? Ó, a ideia que se parte é essa, mas só que eu não me lembro mesmo, Lígia. Eu li seu trabalho todo. Tem um momento em que você faz isso que você me explicou agora, você fala isso? Olha, esta definição aqui não serve para o trabalho do Sim, eu falo, por exemplo, eu pego a definição, por exemplo, de introdução. Olha, o Genete fala que a definição é essa, a gente consegue encontrar certos elementos na Rowling, porém, essa definição, essa parte específica da definição que ele dá, não se aplica a Rowling. A Rowling decide fazer essa outra coisa diferente. Aquela nota que às vezes eles costumam colocar de, isso aqui é um texto ficcional. Muito pelo contrário, a Rowling não vai fazer isso. Ela vai, na verdade, deixar a gente acreditando o tempo todo que aquilo não é ficção, que tudo aquilo é verdadeiro. Então, eu mostro que tem elementos que ela aproveita, ela não descarta, mas tem momentos em que ela pega aquela definição do Genete e descarta e fala, olha, não é assim que eu vou trabalhar de outra forma. Porque ela nunca joga tudo no lixo, né? Ela aproveita algumas coisas para manter uma certa tradição e o leitor não se assustar, mas ao mesmo tempo ela vai jogando algumas coisas para escanteio. Mas, sim, principalmente quando eu uso o Genete na paródia, e também, às vezes, quando eu uso o Tolkien na paródia, eu acho que o Tolkien eu não cheguei a contestar, eu acho, mas o Genete, quando eu contesto essa definição dele, eu mostro no texto que ela fez diferente. A última coisa, Lígia. Tem um momento em que você vai falar do Tolkien, vai falar da paródia, tudo. O Cido vai saber de cabeça, eu não sei decor onde que é. Mas tem uma frase simples do Tolkien que ele diz que quanto mais aguçada a razão ou a racionalidade da pessoa, melhor o tipo de fantasia que essa pessoa produzirá. E isso tem tudo a ver com o que você está falando lá, de construção da ideia, da técnica realista, você está falando, né? Que é o realismo, a técnica realista.
Eu acho que essa pequena definição do token, que eu não me lembro mesmo onde é que está, de cabeça, eu acho que isso aí também podia contribuir com alguma coisa ali naquele momento que você está falando isso. Tá. E da minha parte é só. Eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa assim Não de muito. reflexão para você, de repente, tirar algumas ambiguidades ou qualquer coisa assim. Sim. E é isso. Muito obrigado. Stefano, a gente que agradece mais uma vez, viu? Também muito pertinentes as questões, as colocações, né? A atenção com o texto da Lígia. Muito obrigado, viu? Lígia, tem alguma coisa, algum outro comentário que você gostaria de fazer ao Stefano? Ou tá tudo bem? Não, também só agradecer pela participação, por ter lido o meu trabalho, por ter dado todas essas sugestões, tanto na parte geral quanto específica. Acho que, como o Stefano falou, é a minha última oportunidade de entregar o melhor texto possível, não só para o repositório, mas para qualquer pessoa que esteja interessada em ler. E eu acho que não só para esse trabalho, mas se em algum momento eu decidir seguir com ele no doutorado ou algo assim, vai ser importante pensar nesses outros desdobramentos e nessas correções também, né, para esse, quem sabe, futuro trabalho. Então, muito obrigada. Maravilha, sem dúvida, né? Então, mais uma vez, obrigado, Stefano. Bom, então agora a gente passa, né, à próxima etapa do protocolo da defesa, que é a deliberação da banca. Então, Lígia, para isso eu vou pedir para você, por gentileza, né, deixar a sala virtual, fica lá no WhatsApp, que assim que nós terminarmos, e nós não vamos demorar, tá? Vai ser rapidinho. Eu mando para você uma mensagem, aí você retorna para a gente fazer o anúncio, né, do resultado e finalizarmos a banca, tá bem? Então, até daqui a pouco.